Amém? Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai, que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém, Senhor. Nós queremos, diante da Tua palavra, mais uma vez, ó Deus, orarmos a Ti, clamando misericórdia, Senhor. Nos dá um entendimento claro, um entendimento daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, a respeito da Tua palavra, a respeito das Tuas ordenanças, Senhor. A respeito, ó Deus, dessa intimidade do discípulo com o seu mestre. Queremos estar com os nossos ouvidos atentos, mas também com o nosso coração aberto para receber a Tua palavra, Senhor. Não as dos homens, muito menos desse mundo, mas a Tua palavra, Senhor, que seja mesmo como um bálsamo na nossa vida nessa noite. Nos ajude, ó Deus, a ordenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, todas as nossas ações e reações sejam ordenadas pela Tua palavra, porque o Senhor é fiel para se fazer cumprir toda a Tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, aqui em Mateus, queridos, no capítulo 16, nós observamos uma intimidade dos discípulos com Jesus. Intimidade tal que eles estavam caminhando com o Mestre. E Jesus pergunta para eles: O que estão falando a respeito de mim aí? O que vocês estão ouvindo por aí a respeito, né, da minha pessoa? Né? O que estão falando de mim? Isso para mim não diz outra coisa a não ser liberdade, a não ser cumplicidade. Não me diz outra coisa a não ser liberdade para buscar e fazer em unidade todas as coisas, até porque estavam caminhando juntos. Não era, né, numa situação corriqueira, mas diária deles, né? Uma situação, aliás, não era algo inesperado, mas na verdade era corriqueiro, algo diário ali, eles andarem, eles conversarem, eles ouvirem do Mestre, eles perguntarem para o Mestre: Mestre isso, Mestre aquilo, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Por que o Senhor fez assim? Por que o Senhor curou desse jeito? Por que nós estamos indo para lá? Eu vejo isso, um relacionamento de intimidade com o Mestre. Mas não é tão simples assim quando nós olhamos e lemos e vemos os discípulos: poxa vida, estava lá caminhando e de repente Jesus perguntou para eles. Deu na ideia de Jesus de perguntar para os discípulos o que estão dizendo? Jesus conhecia o coração já dos discípulos. Jesus conhecia o coração dos fariseus. Jesus conhecia o coração dos saduceus. Jesus conhecia o coração, né, até o teu. Mesmo você não estando aqui, né, naquela época, mas ele já conhecia o teu coração. Mas Jesus, buscando essa intimidade,
e fazendo uma distinção muito clara a respeito daqueles que estão com ele e daqueles que não estão com ele. Se nós voltarmos um pouquinho ainda no início do capítulo 16, nós vemos os fariseus ali querendo saber mais de Jesus. Os próprios fariseus chegaram ali, os fariseus e os saduceus, né? Era uma equipe boa ali, onde um estava, o outro estava também. Então eles indagavam, né? E pediram um sinal. Olha, Jesus, se você é quem diz ser, então nos mostra um sinal vindo do céu. Mostra, porque nós queremos ver, mas queremos ter essa certeza grandiosa. Talvez certeza essa que ainda estavam com uma dúvida no coração, porque não viram o Messias vindo sobre um grande, cavalo, ou então nascendo num berço de ouro, ou então não sendo recebido com todas aquelas pompas reais, porque era o Messias, o filho do rei. Mas se você diz que você é o Messias, o filho do Deus vivo, o rei, então nos mostra um sinal. Interessante. Nós procuramos por sinais. Nós procuramos por sinais. Qual que é o sinal de Deus? Qual que é o sinal do Senhor? Qual é a aprovação dele? Qual é a desaprovação dele a respeito dessas situações? Nós também procuramos sinais. Sinais não são ruins. Sinais norteiam. Como aquela estrela que norteou os homens, que levou eles exatamente aonde estava, onde havia nascido o Senhor. Mas, não deixando de lado a sua natureza farisaica, eles ali pediam um sinal. E na continuidade do versículo 2, ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Vocês estão pedindo um sinal para mim, Jesus, Eu agora, parafraseando, Jesus, vocês estão pedindo um sinal para mim. Vocês olham para o céu e falam, vai chover. Vocês olham para o céu e falam que não vai chover. Vocês estão olhando para mim e pedem um sinal. Eu já não sou o sinal. Vocês já não estão olhando para o sinal. O que vocês querem ver? Então, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Poxa vida, esse Jesus, ele não dava ponto sem nó. O pessoal chegava nele com conversa fiada, chegava nele para perguntar alguma coisa, desfocada do reino, da palavra, daquilo que Deus já havia estabelecido, porque todos esses homens conheciam a lei, sabiam da vinda do Messias, conheciam os tempos, sabiam que viria o Cristo. Ele estava olhando para ele ainda pedindo um sinal. Não. Essa geração ela é adúltera, essa geração ela pede um sinal, ela é má. Eles não vão ter sinal nenhum, a não ser aquele de Jonas. Qual o sinal que é o de Jonas? Ressurgir da morte. Jonas praticamente ficou morto ali no ventre do peixe. Da mesma forma, Jesus também, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Então essa geração não vai receber outro sinal a não ser aquele igual de Jonas, quando eles me virem ressuscitar. Então, os discípulos ali, olha só, eu quero só repartir com os irmãos esse contexto anterior para nós entendermos por que Jesus falou assim com os discípulos. Aí no versículo 5, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Essa hora eu chego até a ficar mais tranquilo. Tem hora que a gente esquece de fazer umas coisas, Tem hora que a gente dá umas notas fora, tem hora que nós precisaríamos fazer mais e não fazemos, nós não prestamos atenção, nós não calculamos antes, e eles estavam com Jesus. Imagino que os discípulos ali tinham plena consciência que Jesus era o rei, então eles tomavam nota,
eles verificavam se estava tudo certo, se dava para ir mesmo, se não dava para ir, se tudo aquilo que Jesus já havia pedido já estava ali provisionado ou não. E de repente, na hora que eles partiram viajando, viram que não tinha levado o pão. Jesus então chegou neles e disse: olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles tinham acabado de ouvir um monte de ladainha dos saduceus, um monte de asneira dos fariseus, e Jesus estava fazendo menção dessa colocação. Mas os discípulos com medo do quê, irmãos? Do pão. Do pão. Deus olhando para o cuidado do coração, da mente, para que eles não estivessem contaminados ali com as mentiras daqueles homens, mas eles se apegaram no erro que eles cometeram de não provisionar o pão para a viagem. Jesus vem com uma palavra, e o que eles associam? O pão. Oh, meu Deus do céu, mas como parece comigo esses discípulos, viu? Jesus quer mostrar tantas coisas no reino, e de repente, ai meu Deus, eu errei naquilo ali, naquele detalhe. Oh, Deus vai me cobrar do pão. Do pão. Misericórdia. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque nós não trouxemos o pão, por isso que Jesus está falando disso com a gente. Às vezes eu me pego numa situação, né, podemos nos pegar, ai, Deus fechou uma porta, porque eu esqueci de fazer isso, eu não estou assim, não estou assado. Ai, porque o Senhor, não ouço mais a voz do Senhor, porque eu esqueci isso, eu não fiz daquele jeito, e colocamos um monte de pão entre nós e o Senhor. E ficamos acuados com medo, agora o Senhor vai cobrar da gente pão. E ainda ficamos um para o outro, né? Cuidado, Léo, cuidado, João, olha o que eu fiz, olha o que você fez, olha isso, olha aquilo. Percebendo Jesus, disse: por que vocês discorrem, vós homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos sobraram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos sobraram? Essa é a palavra de Deus para nós. Qual é a tua preocupação hoje? Qual é a migalha que muitas vezes nos prende e nos impede de sentar à mesa para o banquete do Senhor? Um pãozinho, uma migalha, perto da multiplicação do pão que o Senhor fez diante da multidão, e não foi uma vez, foi 2 vezes. E eu faço uma outra pergunta: quantas vezes Deus já tocou e já te tirou de situações que você falou, foi só Deus mesmo? Como os discípulos ali, Jesus virou para os discípulos, como ele poderia virar para qualquer um de nós e falar assim: vai lá, Daniel, alimenta a multidão. Oh, Senhor, que jeito, acho que o Senhor não está entendendo, é uma multidão. São muitos homens, milhares de homens. Mas o que é que você tem aí? Olha, Senhor, o que nós temos são esses pãezinhos, esses peixinhos. Tá bom, filho. O importante é você crer em mim, não crer naquilo que tem na tua mão. O importante é você saber para onde você está olhando, não para aquilo que você tem como certeza de garantia de alguma coisa. Porque eu sou o Deus do impossível. Você é servo. Então Jesus, tratando ali com os discípulos com amor, né, com graça, com misericórdia, porque, irmão, se fosse nós, né, nesse momento aqui, falando de coisa miúda e nós olhando muitas vezes para coisas muito grandes, mas Jesus com aquela paciência, vocês não estão compreendendo ainda, vou trazer a memória de vocês, multipliquei naquela situação, além de ter multiplicado, quanto sobrou? Temos memória curta, né, irmãos? Temos memória muito curta. Quantas vezes Deus te livrou na semana passada? Talvez não de um acidente iminente onde nós olhamos, mas de
toda a guerra, né, no âmbito até espiritual, tentando nos levar à morte, tentando acabar com a nossa saúde, com a nossa vida, e o Senhor, com a sua misericórdia, nos guardando, nos livrando, e de repente nós estamos caminhando aqui, belos e formosos, sem ao menos parar para imaginar que há uma guerra onde o Senhor está guerreando por nós. Temos uma mente muito curta. E na verdade o encurtar das nossas lembranças está totalmente ligado àquilo no qual nós estamos nos enchendo, naquilo no qual nossos olhos estão buscando. Os discípulos estavam com Jesus, olhando para Jesus. Quando eles foram confrontados com uma situação de necessidade, eles trouxeram para quem? Os poucos pães e os poucos peixes? Para Jesus. Quem multiplicou? Jesus. E Jesus ainda disse, busca tudo que sobrou. Muitas vezes a situação nos aperta, nos pega, e nós corremos para onde? Para nós mesmos. Temos que correr para Jesus. O ponto é sempre o mesmo. Não podemos encher nossa vida, nossos olhos com as coisas que estão ao nosso redor. Temos que estar com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. Senão, nós vamos patinar aqui como os discípulos estavam ali ainda temerosos, sem saber, vou tomar uma bronca por causa que esqueci o pão. Como não compreendeis que não vos falei, versículo 11, a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Qual era o fermento que os fariseus e os saduceus estavam jogando na vida dos discípulos? Se eu estou do lado de Jesus, e vem alguém e pergunta para o meu Jesus, fala assim, Jesus, faz aí um sinal aí para eu crer em você. Faz aí um sinal. Os discípulos, naturalmente, peraí, vamos ver um sinal que Jesus vai fazer agora? Vamos ver. Que sinal será que ele vai fazer? Qual era o fermento, irmãos? Aonde os fariseus estavam com seus olhos e aonde eles estavam levando os discípulos a estar com os olhos. Olha como isso é perigoso. Eles acabaram de receber essa mentira, esse fermento dos fariseus, e eles esqueceram da glória do Senhor, deu um branco na mente deles e olharam para um pão. Olharam para um pão. Nós não podemos cair nessa mentira. Nós não podemos deixar que a nossa vida seja levada de visão em visão, de revelação em revelação, de sonho em sonho. Nós temos que viver na verdade, pela verdade e só na verdade que é a palavra de Deus. E aí Jesus, com todo amor e cuidado, trazendo os discípulos para si, fala, queridos, filhos, vocês têm que se acautelar, é do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Os irmãos entendem que é uma doutrina, essa questão de olha para cá, olha para lá, vê isso, vê aquilo. Se você não vê acontecer, então Deus não está na causa. Se Deus estiver na causa, tudo vai acontecer. Aonde isso está na Bíblia? Esse foi o meu temor quando comecei a meditar sobre essa palavra há algum tempo, e o Senhor trouxe ela no meu coração. Falei, Senhor, aonde está isso na Bíblia? Que nós precisamos de ver as coisas para poder ter a certeza de que o Senhor é Senhor e continua nos livrando e nos amando. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E nós estamos vendo muita coisa, irmãos. Diz que muitos milagres, muitos prodígios, sinais, seguiriam aqueles que estivessem no caminho do Senhor e estão seguindo nossas vidas. Pelo menos eu tenho visto. Você também tem visto o poder de Deus agindo na tua vida, na tua família e ao redor daqueles que estão de você? Porque se não tem visto, talvez o olhar esteja no pão, prostrado diante
de uma doutrina farisaica, esperando um grande sinal, talvez uma trombeta soar, talvez um anjo vir plainando, né? Trazendo uma cartinha escrito com letras de ouro. Talvez uma luz, talvez um som. E os discípulos ali, não, na verdade, sabe com quem que eles estavam? Com Jesus. E nós estamos com quem, irmãos? Com Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. É tanto barulho, é tanta confusão, é tanta doutrina farisaica ainda nos nossos dias, que talvez seja até difícil de ouvir a doce voz do Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta, né? Não preciso nem levantar a mão. Mas quantos de nós realmente viram manifestar do poder de Deus na semana passada? Não precisa levantar a sua mão. Agora, se eu fizesse outra pergunta, quantos de nós sofreram problemas, desgastes, dor de cabeça na semana passada? Todo mundo. Eu levanto até da cadeira. Todo mundo. Eu tomei remédio para dor de cabeça uns par de dias semana passada. E alguns dessa semana. Da onde vem a dor de cabeça? De Jesus? É lógico que não. Das aflições desse mundo. Mas a palavra nos diz, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe quando nós vamos vencer o mundo? Quando nós olharmos para Jesus e deixarmos de olhar para essa doutrina farisaica que está sendo colocada diante de nós. Então, aí, queridos, Jesus entra andando com os discípulos e pergunta para eles, o que estão dizendo de mim aí? O que é que estão falando de mim aí? Eu quero parar nesse momento aqui, temos um tempinho ainda, eu quero repartir com os irmãos algumas imagens. Tá certo lá? Posso clicar aqui? Vai sair ali. Então os irmãos vão acompanhar comigo algumas imagens, porque eu perguntando para vocês, e faço essa pergunta para mim também, qual é a imagem que você tem de Jesus? Qual é a real imagem que você tem de Jesus? Talvez nós vamos ficar confusos, e eu não quero trazer confusão para ninguém nessa noite. Eu quero trazer luz da palavra. Eu quero justamente colocar por terra toda doutrina que não seja a do Senhor. Mas talvez se eu perguntar assim a ermo, qual é a imagem que você tem de Jesus? E se você correr o risco de perguntar para o teu marido, para a tua esposa, para o irmão que está do teu lado, talvez a imagem vai ser diferente. E provavelmente vai estar entre uma dessas aqui. Vamos então? Todos os irmãos estão comigo aqui, acompanhando? Se tiver sono, alguma coisa, levanta, pode tomar água, mas presta atenção na palavra. Olha só. Quem enxerga Jesus desse jeito aqui, carregando a sua cruz, em meio aos soldados romanos, sendo açoitado, maltratado, né, levando sobre si a cruz? Tenho certeza que muitos. Mas também tenho certeza que muitos enxergam Jesus assim, saindo do sepulcro, envolto pela glória de Deus, vencida a morte, né? E não necessariamente, queridos, que nós temos que ter uma imagem de Jesus, tá? Eu particularmente enxergo Jesus em quase todos os pontos aqui, mas os irmãos vão perceber que tem alguns que não parecem muito com Jesus, mas até tem cara dele. Até dá uma disfarçadinha. Mas muitos falam, nossa, falou de Jesus, quando eu sonho com Jesus, alguns podem ver Jesus lá sendo maltratado, outros, Jesus, né, ressuscitado, envolto pela glória do Senhor. Só quero fazer uma anotação aqui, que eu não achei nenhuma imagem de Jesus sem a roupa, porque na verdade a roupa dele ficou lá, né? Mas então, está aqui, não sei se estava com ou sem roupa, mas o pano que estava sobre ele ficou. Mas tem a imagem aqui de Jesus, eu não ia expor também, né? Um homem nu. Mas os irmãos entendem isso? Qual foi a imagem de Jesus ressuscitado colocado na tua mente até hoje? Não foi mais ou menos assim? E eu pergunto para você, quem que vestiu Jesus depois de ele ter deixado a roupa dele ali? Precisou vestir? Muitos também podem ter uma outra imagem de Jesus assim. Eu gosto dessa. Jesus, o pastor, e as ovelhinhas ali ao redor dele. Eu sou uma delas, as outras são vocês. E o nosso pastor ali de olho, né?
Vendo como é que está o horizonte, tem algum lobo vindo e as ovelhinhas ali, pertinho dele, porque se está perto do pastor, eu estou tranquilo, eu estou bem protegido. Essa é uma imagem de Jesus. Eu atrapalho alguém se eu ficar aqui? Todo mundo vê, senão eu saio. Também, olha essa aqui, eu também. Várias vezes eu me vejo nessa imagem com Jesus. Vem cá, ovelhinha, deixa eu resgatar você aí do precipício. Não sei se dá para entender, mas está aqui Jesus. E a ovelhinha está caindo ali, ó, no precipício. E aí Jesus está ali, com a vara, o cajado ali, resgatando a ovelhinha, né, da beira da morte, né, trazendo para junto de si. Ah, outra imagem também que eu gosto demais, essa daqui. Ah, mas essa imagem sempre está na minha mente. Eu acho que todo mundo gosta dessa imagem. Jesus carregando a gente. Nós não gastamos nem o casco, né? Como ovelha. Jesus carregando a gente, Jesus levando. Jesus foi lá e nos resgatou, né, do pecado, de nos afastarmos da vontade de Deus. E Ele põe sobre Ele, né, a ovelha ferida, ou a ovelha cansada, e leva de volta para o seu aprisco. Ah, como me vejo nessa imagem muitas vezes. Porque muitas vezes, sem prestar atenção, posso ser levado para caminhos que não são os caminhos do meu pastor. Isso depende de quem eu estou olhando. Então, é uma imagem muito boa de Jesus. E essa imagem aqui? Jesus e os seus discípulos. Essa imagem, nós podemos fazer um paralelo a respeito aqui de Mateus 16. Jesus ali andando com os seus discípulos e mais ou menos assim, né, descontraído, conversando. Ali, de repente, ele olha ali para os discípulos e fala, então, né, agora que eu já ensinei isso aqui para vocês, vou perguntar agora, né, o que estão falando de mim aí para vocês? Então, Jesus caminhando de uma cidade a outra, pregando, né, as boas novas de salvação, e os discípulos ao redor. Como eu amo também essa imagem de Jesus. Porque eu quero caminhar por onde Jesus caminha, eu quero estar onde Jesus está. Temos algumas outras, irmãos. E essa imagem aqui? Uma mulher samaritana que não podia trocar uma frase com um homem, inclusive judeu, mas de repente Jesus chega ali, conversa com ela, né, fala com ela, aproxima do perdido, aquele que não faz parte do objetivo ali para os judeus, o Messias vindo para os judeus, mas trazendo agora, incluindo pessoas que se sentem menosprezadas, pessoas que se sentem longe. Jesus então conversando ali com uma mulher lá no poço. Outra imagem de Jesus também que marca muito a minha vida é essa daqui. Jesus com as crianças. Naquela hora ali, lembramos, né? Que os adultos queriam. Não vai incomodar Jesus não. Falou, calma lá. Deixar vir a mim os pequeninos, que é deles o reino do céu. Então Jesus acariciando, abençoando as crianças. Se nós não formos como crianças, nós não vamos herdar o reino dos céus. Muitos também se veem nessa imagem aqui, ó. Ou querem se ver nessa imagem aqui, ó. Vai lá. Não pescou nada durante a noite? Mas vai lá. Ó, Senhor, pesquei nada, mas na tua palavra eu vou. Eu vou, e vem de repente uma colheita tal que o barco vai vir a pique. Olha lá, o barco quase virando e não cabia mais peixe, põe peixe, chama os outros barcos. Oh, Deus, essa eu quero ver todo dia. Essa eu quero... né? Quero a abundância do Senhor, eu quero crer na tua palavra, eu quero ir para o mar, Senhor. Quero ir para o mar porque se o Senhor falou, vai vir muito peixe. Garopa, então. Tem que vir muito. Mas vem. Se for na palavra do Senhor em obediência, vem. Também nós temos essa imagem aqui, né, irmãos? Queremos ir para o mar, não queremos? Não é de lá que vem a fartura? E essa aqui? E essa aqui? Essa aqui eu sou desafiado por essa imagem de Jesus. Vem, vamos andar sobre as águas. Você não quer ir para o mar?
para a fartura? Vem comigo, vamos andar sobre as águas? Oh, Senhor, eu vou. E na hora que nós pomos o pé sobre as águas, mas não é que esse negócio dá certo mesmo? Eu estou indo com Jesus ali, sobre as águas. De repente, então vem o medo, vem o temor, vem o vento, as ondas, e somos tomados pelo medo, pelo pânico, pelo temor da situação, e logo nós afundamos. Mas Jesus, sendo Jesus, Ele estende a sua mão. Vem cá, querido. Ainda a fé não está daquele jeito, precisa buscar mais, porque precisa de mais fé. Essa imagem de Jesus, orando, intercede por nós, não cansa, e até hoje faz isso. Agora, irmãos, uma imagem que é verdadeira, também nos dias atuais. Agora, até aqui, eu posso dizer para os irmãos, entre tantas outras imagens, mas senão eu já estou me alongando, né? Mas até aqui nós vemos Jesus, Jesus, Jesus. A nossa dependência para com o nosso Mestre. Agora, nessa outra imagem eu também creio que Jesus, Ele age através da vida dos homens. Então, por exemplo, aqui, ó. Olha lá Jesus. Está lá numa operação e Jesus ali direcionando o corte, a sutura, a medicação. Jesus, usando ali de todos os dons ali que Ele deu naturalmente para os homens e conduzindo, né, todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, eu creio. Cremos nisso, que Jesus, Ele conduz, Ele usa de todos os artifícios para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até mesmo ali, para cuidar de nós, seja um momento de saúde, Jesus está ali. Agora, vamos começar a ver algumas imagens que dizem que Jesus está presente. Num certo ponto, eu não vou dizer e não quero ser radical ao ponto de falar, olha, isso aqui desconsiderem totalmente. Até porque, irmãos, a palavra diz que nós temos que reter o que é bom. Mas vamos prestar atenção, porque talvez a imagem de Jesus, no conceito farisaico, como os discípulos ali estavam sendo iludidos, é aquele Jesus, né, de sinais e prodígios e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas, sinais, prodígios e maravilhas. Mas de repente esses sinais, prodígios e maravilhas vão perdendo a essência de Jesus e vão ganhando uma característica mais da necessidade dos homens. Aqui que mora o perigo. Porque o Senhor não reparte com ninguém a sua glória. Então, um exemplo aqui para os irmãos. Onde está Jesus aqui? Se vocês não conseguirem ver, eu indico. Está aqui, ó. E nem cuidaram direito, porque o E murchou. Aonde está Jesus aqui, irmãos? Se eu olhar para o contexto da palavra de Deus apenas, somente, aonde está Jesus? Mas Jesus nos ama, cuida bem de nós. E quer que nos cuidemos bem. Então nós nos sentimos bem quando nós nos sentimos em paz e até mais próximo de Jesus, até quando nós estamos bem, né? Então, de repente, Jesus até esteja vinculado a uma imagem dessa, saudável, fazendo ginástica. Eu estou bem com Jesus, então ali praticando, fazendo alguma coisa, então para o meu bem-estar, porque qual que é a doutrina de hoje em dia? Cuida de si mesmo, mais tempo para você. Estou falando, não estou nada contra, precisamos fazer exercício. Mas nós não podemos achar que as coisas que fazem bem para nós significam que Jesus está na causa. Porque muitas das vezes o cuidado excessivo é idolatria. E não tem nada a ver com Jesus. Mas só as mulheres? Não, mas os homens também. Qual que é o perfil físico de bem-estar, irmãos? Esse homem tem saúde ou não tem? Tem ou não tem saúde? Ele está bem ou não está? Tá, não está? Agora eu vou fazer uma pergunta. Como que está a vida dele com Deus? Como está a vida dele com Deus? Pode estar bem, como pode não estar.
É isso que eu quero que os irmãos entendam. Continua fazendo exercício. Quem não faz, começa a fazer. Mas é a vida do físico, mas não podemos esquecer do espiritual. Porque de repente, para ir na academia, eu oro menos. Para correr, eu dou menos valor para a família. Para praticar tal esporte, futebol, qualquer que seja eu não dou a devida atenção para os meus filhos. Então eu vou ganhando um porte atlético saudável na carne. Mas no espírito, então, temos que discernir isso. Temos que levar as duas coisas. Diz também essa doutrina que quem anda com Jesus é bem sucedido. Quem anda com Jesus está tranquilo. Então, de repente, nós olhamos para uma casa assim bonita. Olha, que bênção. Deus está abençoando. É ou não é? Olha que bênção. Deus está abençoando uma casa bonita. Mas, de repente, essa daqui. Deus multiplicou. Deus abençoa, mas Deus multiplica. Lembra do peixe? Aí eu lembro daquela imagem do peixe. Opa! Será que essa casa aqui é casa de oração? Será que essa casa aqui está aberta para receber os aflitos, os perdidos, os pobres, cegos, nus, que estão desprovidos da graça salvadora de Jesus? Tomara que esteja. Amém? Porque se o Senhor me dá mais, é para o louvor da sua glória. Então não importa, eu não preciso morar num casebre para ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu posso morar numa bela mansão e ser cheio do Espírito Santo, porque Deus me dá mais condição ainda. Mas ter não significa que está com Jesus. E aqui então? Carro novo, bonito. Deus abençoou. Pude comprar um carro novo. Aleluia, glória a Deus, Ele abençoa mesmo. E quer cada um dos seus filhos bem motorizados. Para ir pregar. Para dar carona para os irmãos. Para servir o reino. Para servir a própria família também. Deus não quer, Deus não é um Deus de pequenez, irmãos. Deus quer mesmo que os seus filhos desfrutem de todas as bênçãos que Ele mesmo criou aqui. Que delícia, não é? Ir para a praia? Mas como é que eu vou para a praia se não tiver um carro mais ou menos? Então Deus provê o carro, Deus provê a praia, Deus provê a estadia. E tem pecado nisso? Nenhum. Nenhum. Só que eu sou cristão aqui, eu sou cristão lá na praia também. O meu carro é servo meu aqui e é servo lá na praia também. Então, esse carro pode estar ligado com a vontade do Senhor? Pode, mas também pode não estar. Mas Deus é um Deus de medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, quando nós olhamos um pouquinho mais, falamos, poxa vida, não é que Ele pode mesmo? Aí, de repente, o que acontece? Agora, nossa, mas ele e ela aí, Deus, mas Deus está escancarando as portas para ele. Mas Deus, olha, mas como que Deus está provendo? Deus está... Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Que lindo, não, irmãos? Quem sabe um dia, talvez. Quem sabe um dia, talvez, né, irmãos? Eu dar carona para vocês num carro desse? Quem não vai querer? O problema é eu subir de carro e diminuir a carona. Poxa vida, aí Jesus não está junto comigo. Jesus não está junto comigo. Mas não para por aí, né, irmãos? Isso aqui tem problema, irmãos? Joias, riquezas, tem problema? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Deus quer ver suas filhas lindas. Apesar de que Ele diz que a beleza não são os adereços, tá? Irmãs, a beleza não está no adereço. Mas se tiver um belo adereço no pescoço, nas orelhas, nos dedos de uma mulher cheia do Espírito Santo, mas isso dá um upgrade, poxa vida, olha, mas que bênção, não está presa nas riquezas, não está presa na beleza, cheia do Espírito Santo, poxa vida, coisa mais linda.
joias, ouro, pérolas. Ele é o dono de tudo isso, ele dá para os seus filhos, é para nós, irmãos. Eu quero, sou filho. Eu quero para mim. Vocês não querem? E isso aqui? Jesus está na causa ou não? Claro que está. De todos os filhos de Deus, ele traz provisão, ele aumenta, ele transborda, porque a medida dele continua sendo recalcada, sacudida e transbordante. Não tem problema nenhum, dinheiro. Nenhum. Mas eu gostei dessa expressão, eu trouxe para os irmãos, porque essa expressão é como aquela expressão de mão aberta, né? Aqui, ó, apresentando. É isso aqui, ó. Olha como que Deus é Deus. Não por causa do dinheiro, mas porque Ele tem me feito usufruir dos benefícios dessa vida, me tem dado sabedoria no meu trabalho, tem me dado sabedoria, né, para gerir os negócios, e isso tem glorificado a Ele, tem trazido mais riqueza para a minha vida, para a minha família, para a igreja do Senhor, para todos aqueles que precisam, porque junto com a vontade do Senhor de superabundar, até financeiramente, para todo aquele que é discípulo, está olhando para o lugar certo, também o coração se alarga cada vez mais. Não tem espaço para mesquinhas, só tem espaço para agregar. Queridos, se eu chegar e perguntar, estiver andando aqui com qualquer um de vocês e fizer como Jesus, e aí, o que estão falando de mim por aí? Do Daniel, não de Jesus, tá? Do Daniel agora. E aí? Ô Léo, o que estão falando de mim por aí? O que vão falar? Ah, depois que o Daniel virou pastor, cresceu cabeça, agora está mandando, desmandando, está fazendo, está desfazendo. Está errado. Mas a pessoa se... O que estão dizendo por aí? Olha, Jesus, uns dizendo que o senhor é profeta, outros estão falando que o senhor é João Batista, Elias, Jeremias, homens de Deus, homens que vieram para servir, homens que vieram para se entregar em prol do reino. Aí nós estamos certos. Então, na intimidade ali com os discípulos, o que Jesus fez? Perguntou para eles, o que estão dizendo de mim aí? E se nós perguntarmos para alguém, o que estão dizendo de mim? Qual vai ser a resposta? Ó, Daniel, você é discípulo de Jesus, tem que ser essa, porque senão só enganação. Serviço, humildade, honra aos mais velhos. Isso é para todos nós. Não é para um ou para outro, mas é para todos nós. Então, queridos, chega Simão Pedro e diz, Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe o que Simão Pedro fez, irmãos? Ele tirou o olho do pão, ele tirou o olho de todas essas imagens que nós rodamos até agora, a respeito de provisão, a respeito de que até parece que está com Jesus porque tem aquilo. Ele tirou o olho dessas coisas e olhou para o verbo da vida e disse, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual foi a resposta de Jesus? Você é muito mais feliz do que isso. Você é um homem bem-aventurado. Porque não foi nem a carne nem o sangue. Não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso. Não foram as bênçãos, não foi a prosperidade, não foi a saúde, não foi aquilo que te cerca, que te revelou que Jesus te ama. Mas você entendeu isso através do meu Pai que estás no céu. Para onde olharei, Senhor? Ergo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para onde nós temos que permanecer olhando? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o realizador da completa salvação do homem, trazendo o homem de volta para Deus. Jesus. Irmãos, quantas dessas imagens têm ocupado os nossos olhos nos dias de hoje? Quantas vezes nós ainda estamos errando por olhar
para as coisas deste mundo e achar que é estando ou tendo ou fazendo isso ou aquilo e Jesus está ali, ou Jesus está comigo. De maneira nenhuma. Sabe aonde Jesus quer estar na tua vida? Sabe aonde? Caminhando com você na proclamação do Evangelho. Os discípulos só conseguiram olhar verdadeiramente para Jesus Cristo, para o Messias, porque eles saíram daquela situação de acusação do pão e permaneceram andando com o Verbo vivo, tendo relacionamento com Ele, recebendo tudo aquilo que eles precisavam dele. Então os discípulos entendiam ali sim quem era Jesus, porque eles estavam caminhando com Ele. Ao passo de que a doutrina deste século está falando o que para nós? Caminha com Jesus sim, mas caminha com os bens. Caminha com Jesus sim, mas caminha com o bem-estar. Procura primeiro ali o teu bem-estar. Caminha com Jesus sim, mas dá mais tempo para aquilo que você gosta, para aquilo que você quer. Jesus não veio para escravizar ninguém. Jesus veio justamente para libertar de todas essas visões que nós, muitas vezes, somos levados a priorizar na nossa vida. Jesus não quer que ninguém esteja longe dele. Ele quer que todos estejam perto. Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para eu crer em Jesus, eu não posso ser como o fariseu e o saduceu, pedindo um sinal. Para eu crer em Jesus, eu preciso crer. É simples assim. Jesus me ama e Jesus me salvou. Isso é o suficiente. Todas as coisas, riquezas, bens, saúde, tudo que vier é um adendo da prioridade das nossas vidas. Sermos salvos pelo sangue do Cordeiro que foi vertido ali na cruz por todos nós. Por isso que Jesus então fala aqui para Pedro, você é bem-aventurado. Não foi nem a carne nem sangue, você se desprendeu das coisas desse mundo, do olhar desse mundo, e você olhou para o Pai. Você conseguiu enxergar o Pai em mim. Agora, ele disse mais, olha o que acontece com quem enxerga Jesus. Não fica à margem da situação, não fica só sabendo. Olha, Pedro, você é bem-aventurado, você entendeu, e agora é o seguinte... Eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Já pensou Jesus chegando e falou, Pedro, eu vou te dizer uma coisa. Pedro falou, ai, meu. O mestre vai dizer, então é coisa séria. Eu vou dizer, e ele falou muito sério. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus é quem, irmãos? A rocha eterna. E o que ele estava ali falando para Pedro? Pedro, você é pedra. E é sobre essa rocha que eu vou edificar a minha igreja, eu mesmo. Sabe qual é o significado dessa palavra, Pedro, tu és pedra? Pedro, você é uma lasca dessa rocha aqui, ó. Olha a satisfação, o amor e a graça de Jesus olhando para o discípulo e falando... Você é parte de mim, eu confio em você. Porque a minha igreja será edificada com essa qualidade de pedra. Sabe quem é chamado assim, irmãos? Quem tirou os olhos desse mundo e conseguiu enxergar somente Jesus. Porque senão, se tiver algum resquício de um olhar do mundo... Sabe o que nós entendemos desse texto? Bom, essa pedra sou eu, e Jesus depende de mim para edificar a sua igreja sobre ela. E não só isso, de repente nós caímos para cá. Aqui sou eu, e aqui é meu irmão. Eu sou o bambambam. Jesus olhou para mim e falou, é sobre esse que eu vou derramar mais. E o meu irmão? Meu irmão eu vou tendo misericórdia dele. Até a volta de Jesus Cristo, ou ele me chamar primeiro, porque diz que eu tenho que suportar os meus irmãos, né? Invertendo a palavra, em vez de trazer para junto, suportar, dar suporte para que o irmão cresça, muitas vezes a vanglória
a soberba cresce, toma o lugar até de Jesus. Pedro, mas você é demais. Você é um discípulo muito amado, porque você entendeu. E eu estou dizendo para você e confirmando isso, você é uma lasca dessa rocha que eu sou, que o Pai me fez em mim. Você é parte de mim, Pedro. E é sobre mim que a igreja será edificada, e essa edificação passa pela atitude da tua vida, de permanecer como rocha. E é assim somente, Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, a igreja não precisa estar rica para prevalecer contra as portas do inferno. De jeito nenhum. A maior riqueza que o cristão pode ter é o seu temor e o tremor, a sua reverência, a sua fé naquele que salvou a vida dele. Se a Bíblia mesmo fala que a importância não está nos tesouros dessa terra, mas nós temos que acumular tesouros no céu, a palavra não fala também para nós, não vivermos bem nessa terra. Mas a palavra fala, presta atenção aonde você está acolhendo. Porque aquele que caminha com Jesus é aquele que está junto com Jesus, pregando o evangelho do reino, se preocupando com as vidas que ainda não conhecem essa salvação. Porque de nada valerá uma lasca da rocha se não for para edificar. De nada valerá. Então Jesus continua, além de dizer para Pedro, olha, é assim, Pedro, que vai acontecer. E as portas do inferno não vão prevalecer. Você fica tranquilo, Pedro, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Como que é usado na doutrina de hoje em dia esse texto? Ah, meu irmão, você é ungido do Senhor. E as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Então você vai de peito aberto, porque as coisas vão acontecer, porque Deus vai abrir, porque Deus vai mandar o seu exército na frente, porque Ele vai com a sua espada de fogo e vai... O que é isso? É um monte de sinal, que os fariseus pediram. É a mesma coisa. Só mudou o contexto. Está mais high-tech agora, está mais PowerPoint. Mas a essência é a mesma. Agora, se eu entendo que eu sou rocha, e a minha função é edificar a igreja dele, eu tenho que ficar com ele. Eu tenho que caminhar com ele. Eu tenho que ouvir dele. Eu tenho que me sujeitar a ele. Eu tenho que obedecer a ele. Eu tenho que esperar dele a confirmação. Para onde iremos, Senhor? Para onde nós iremos, Senhor? Vamos lá. Vamos caminhar aqui, Vamos lá para Cesareia, Filipe. Vamos lá pregar o evangelho. E talvez podemos estar muito sim acomodados, pensando, Senhor, para onde iremos, Senhor Jesus, pregar o evangelho? Mas Jesus disse isso faz muito tempo. Ide por todas as nações. A ordem já foi dada. Anunciai o evangelho da salvação. Fazei discípulos de todas as nações. Batiza eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. Quem quer estar com Jesus? Somente aqueles que estiverem obedecendo essa ordem realmente estão com Jesus. Por isso que eu mostrei as imagens. Não é pecado andar no carrão daquele, mas eu posso andar no carrão daquele sem Jesus. Não é pecado morar numa casona daquela, mas eu posso. Como também eu posso viver na miséria sem Jesus. Ide, pregai o evangelho, faça discípulo. Queria colocar para os irmãos aqui um desafio. Pastoral não, bíblico. Para que todos vocês um dia batizem pelo menos uma pessoa. Essa palavra é para quem, irmãos? Ide, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra é para quem? Para discípulo. Para discípulo. Eu faço questão de todas as vezes que o irmão traz uma vida, vamos batizar ela. Eu pergunto, você quer batizar ela? Você? Você está obedecendo a ordem de Jesus? Precisa ser pastor para batizar alguém? Filipe era pastor?
Estava na piscina aquecida? Estava no rio? Não, no meio do deserto, provavelmente era uma poça d'água ali. Sabe lá quantos meses que aquela água estava parada ali? Estava boa, estava ruim, não sei, ali tem água, o que impede de ser batizado? Nada, desce dessa carruagem, homem. Vamos lá, batiza, acabou, é para isso que Deus me chamou. E te chamou. Isso arde no teu coração como discípulo de Jesus? Batizar alguém? Precisa arder. Porque quando eu olho para Jesus, eu anseio por isso. Eu não estou olhando para o pão, eu não estou olhando para a bronca, eu não estou olhando só para as mãos de Jesus, para aquilo que Ele pode me dar. Eu estou olhando para o coração dele que anseia por almas e vidas. E aí, continuando aqui, ele fala, terminando agora o último versículo. Infelizmente já são 10 horas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Quanta asneira nós temos ouvido a respeito de uma palavra tão simples e objetiva desse Deus Todo-Poderoso para os seus discípulos. Muitos que não são discípulos pegam essa palavra e dizem, agora eu vou fazer uma oração forte. Vem cá, meu irmão, oremos junto aqui. E nós oramos para que Deus nos abençoe. Pronto, está ligado aqui, irmão. E Deus tem que refazer isso porque nós ligamos da terra, será ligado do céu. Cadê Jesus? Acho que Jesus está aqui e o irmão está aqui. Aonde que essa palavra diz que vai decidir, que vai querer alguma coisa? E aí isso está ligado aqui na terra, está ligado lá no céu, e pronto, Deus tem que realizar, porque é assim que está na palavra, é assim que eu estou fazendo. Nunca esteve, e graças a Deus nunca vai estar, porque Deus não dá isso para os homens, para que eles façam do jeito que eles querem. Deus deu isso, sabe para quem, irmãos? Para quem é lasca dele mesmo. Não adianta viver uma vida fora dos princípios, ou viver uma vida em quase todos os princípios, mas de repente uma coisa ou outra ainda não estou conseguindo, mas se apossar dessa palavra e falar, eu vou fazer isso e Deus vai ter que me responder. Não existe, nunca existirá. Mas, para todos aqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus, que anseiam por vidas, por almas, por mais que seja doloroso para falar, seja doloroso, queria até falar coisas diferentes, mas essa é a verdade. Então quem ama, corrige, quem ama, a disciplina a princípio parece não boa, mas quando alcança o seu efeito, mostra para o que ela foi executada. Por mais que seja difícil e doloroso, essa é a verdade, é assim, queridos. É assim. A minha luta e a tua luta tem que ser uma só, viver de acordo com o evangelho do reino de Deus, porque senão podemos viver uma vida ao redor daquilo que Deus quer, mas não no centro do que Ele quer. Mas para quem é discípulo, Deus dá a autoridade. A autoridade. Quantas pessoas vivem debaixo de opressão, de acusação de Satanás nesse mundo afora? Quantas pessoas? Muitas. E Deus deu autoridade para os discípulos de orarem pela salvação daquela alma. E junto com outros irmãos orarem. E Deus se agradando disso. Isso é a minha vontade. O que a lasquinha da rocha está fazendo é o que a rocha fez. O que a lasquinha da rocha é a expressão da rocha, da pedra de esquina. Então tá ligado, meu filho. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, Pedro, terá sido ligado no céu. E o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Sabe por quê, Pedro? Porque você é um comigo. Você não é diferente. Você não caminha nos seus passos, nem na tua velocidade. Você caminha de acordo comigo. Você anda nos meus passos, nas minhas pegadas.
Queridos, Jesus, Ele tomou o teu lugar na cruz. Para te dar o lugar no céu. Jesus tomou o teu lugar na cruz para devolver para você o teu lugar no céu. Tem coisa que é mais valiosa do que isso? Vamos orar? Senhor Jesus, Tua palavra é tudo aquilo que nós precisamos. Senhor Jesus, nos ajuda, Senhor. Livra-nos dessas doutrinas mundanas, mentiras, sofismas, enganos, muitas vezes com aparência de bondade, mas cheias de magnanimidade. Deus, não foi em vão que o Senhor enviou seu Filho para morrer no meu lugar, no lugar de todos aqueles que estão contigo, que te aceitam, que te recebem, que se submetem, que obedecem, que se sujeitam, que não levantam argumentos contra a tua palavra, mas simplesmente obedecem. Nós queremos nessa noite dizer que não foi em vão, porque quando o Senhor, e quanto mais o Senhor olhar para nós, mais o Senhor verá a realização da tua obra acontecendo. Que o Senhor possa enxergar isso na minha vida. Oh Deus, nos perdoa os nossos pecados, muitas vezes da incredulidade, muitas vezes da mornidão, muitas vezes, ó Deus, uma frieza. Deus, a obra é tua, a igreja é tua. E nós, como discípulos, queremos nos submeter a ti, para te honrar. Do mesmo jeito que tu viste teu filho Jesus ali na cruz, tomando o nosso lugar. E ali o Senhor disse: eis o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Que o Senhor enxergue em mim, enxergue nos meus irmãos, no tomar a nossa cruz todos os dias, negando a nós mesmos, perdendo a nossa vida, obedecendo, pregando o Evangelho, batizando vidas, enchendo o teu reino, o céu, o teu coração. Que o Senhor olhe para nós e diga: eis o meu filho, eis a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. É o desejo do meu coração, Deus, abençoar os meus irmãos, clamar em nome de Jesus, que essa realidade seja vivida cada dia com mais intensidade, Senhor, como uma igreja que glorifica o teu nome, parte da tua igreja ao redor da terra, Senhor. Queremos ser teus discípulos verdadeiros, não olhando para as pequenas coisas, para os pães dessa vida, de forma alguma, mas olhando para o Senhor, que multiplica, que tem prazer em nos abençoar, que tem prazer em nos guardar, porque nós valemos o sangue do teu Filho Jesus. Ó Deus, ajuda cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, vencerem todas essas aflições, todas as dúvidas,
todos os ataques de Satanás com mentiras, com sofismas, com doutrinas que não são do Senhor. Senhor, que sejam anuladas da mente dos teus filhos, que haja pureza, que haja simplicidade devida ao Senhor, para que o teu corpo cresça, para que a tua igreja avance mesmo com toda a autoridade contra as portas do inferno que não prevalecerão contra ela. Como Pedro, Senhor, queremos ouvir, da mesma forma que tu disseste para Pedro que ele era pedra, quero também, Senhor, ser assim. Quero ver isso na vida dos meus irmãos. Quero, Senhor, em unidade como igreja, Senhor, exaltar o teu nome, porque só tu és digno de ser exaltado, esvaziarmos de nós mesmos, para sermos cheios da tua glória, da tua vontade, cheios do teu amor, cheios do teu Espírito Santo. Oh Espírito Santo, guia-nos a toda a verdade. Cumpra mesmo com o propósito para o qual tu foste enviado em cada um de nós aqui. Em cada um. Guia-nos em toda a verdade. Leva-nos a toda a verdade. Em nome de Jesus. Abençoa a vida dos meus irmãos, das famílias, dos filhos, dos esposos, esposas, os casamentos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor habite ricamente em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.